Olá, alunos do nono ano! Aqui é o professor João Batista para mais uma aula da semana. Hoje vamos dar início ao conteúdo do segundo capítulo do nosso livro didático, certo? Nas nossas aulas anteriores, nós fechamos os conteúdos do primeiro capítulo. Tivemos a oportunidade de estudar sobre os movimentos messiânicos que ocorreram na região Nordeste e na região Sul, como os movimentos de Canudos, Guerra de Canudos e também a Guerra do Contestado. Também tivemos a oportunidade de trabalhar sobre os movimentos sociais que questionavam, de certa forma, o poder oligárquico no início da Primeira República. Vimos sobre o cangaço, né? Fizemos duas atividades sobre o cangaço, do qual tivemos a oportunidade de ler pequenos trechos de cordéis que falam, né, de uma certa forma, sobre a história do cangaço. O cordel, que é podemos até chamar de um patrimônio cultural do Nordeste, muito trabalhado na cultura nordestina, que narra aí diversas histórias, principalmente histórias do cangaço, ok? Então, em nossa atividade passada, nós tivemos a oportunidade de conhecer sobre esses movimentos sociais, né, esses movimentos que aconteceram em Canudos, em Contestado e também sobre o cangaço. Hoje, no nosso segundo capítulo do nosso livro didático, estudaremos sobre industrialização e urbanização na Primeira República. Em nossa aula de hoje, vamos ver um pouquinho sobre a industrialização, entender como esse processo de imigração, que muitos vieram para o Brasil, com o início da industrialização no Brasil, e também entender um pouco sobre o processo de urbanização que ocorreu no país, certo? Vamos aos nossos slides para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, deixa eu ver se o slide aqui vai abrir, certo? Ok. Então, gente, hoje nós teremos a nossa quarta aula de História, né, do segundo bimestre, trabalhando a partir dessa semana o capítulo 2, Industrialização e Urbanização na Primeira República. Nessa aula vamos trabalhar um pouquinho sobre a industrialização e falar sobre os imigrantes e as reformas urbanas. Vamos então dar início à nossa apresentação. A atividade industrial no Brasil. Vamos fazer aqui a leitura. Ao longo do século XIX, a produção de café gerou muito lucro. Boa parte desse lucro era reinvestida nos cafezais e nas instalações necessárias à produção. A partir da década de 1880, muitos cafeicultores passaram a aplicar capital em outras atividades, algumas delas em parceria com o Estado e com investidores estrangeiros. Dessa forma, foi desenvolvida a infraestrutura para o escoamento do café, que incluía ferrovias, portos, companhias de navegação, estradas e produção de energia elétrica. Vamos entender um pouquinho sobre o que a gente acabou de ler. No início da República no Brasil, e antes, né, da implantação da República no Brasil, ainda no período de monarquia, o Brasil vivia a sua economia, o seu modo de produção era por meio da plantação do café, da monocultura. Então existiam os grandes fazendeiros do país que produziam em suas terras a monocultura, que era a plantação de um único produto, que era a plantação de café. O café era a base da economia do país. Com o advento da República, né, a base econômica do Brasil continua ainda sendo a produção de café. Só que, aí ao longo do finalzinho do século XIX, início do século XX, certo? Começa-se então os produtores de café, os grandes fazendeiros de café, a fazer investimento em outras áreas que não foi apenas a produção de café, certo? Então, no Brasil, vai começar a ter mais estrutura para esse café. Vão começar a fazer ferrovias, portos,
companhia de navegação, estradas de produção, a produção de energia, né, para melhor produção, talvez até de empacotamento de produtos. Então, essa necessidade vai causar um novo pensamento econômico para o país, certo? Vamos continuar com a leitura. A necessidade de investimentos de créditos estimulou a expansão de bancos e de casas de exportação nas cidades nas regiões produtoras. O capital gerado pela economia cafeeira possibilitou o investimento na atividade industrial. Não por acaso, São Paulo e Rio de Janeiro lideraram a expansão industrial. Vamos entender esse ponto, ok? Então, como eu falei para vocês, o Brasil ele era um dos maiores produtores de café. Só que esses produtores de café vão passar a fazer investimentos, não apenas mais no café, vão pegar o seu dinheiro e investir em outras áreas para a economia, para o crescimento da economia. Com o dinheiro girando, com o dinheiro circulando, né, vão começar a surgir o que? Bancos no país. Esses bancos que vão emprestar dinheiro para a construção de fábricas, para a construção de indústrias, ok? Por quê? O Brasil, nesse período, ele era muito camponês ainda, por conta das fazendas de café. A partir do momento que volta-se a atenção para os centros urbanos, para as grandes capitais, e começa a se investir em fábricas, em indústrias, os bancos vão começar a investir com apoio do governo, ok? Com apoio do governo, as grandes oligarquias, que eram então os donos de fazendas, vão começar a investir em fábricas, em industrialização no país. E São Paulo e Rio de Janeiro, que eram então as grandes capitais do café, vão se tornar os grandes polos industriais do país. Por quê? Como São Paulo e Rio de Janeiro tinha as suas maiores fazendas, os maiores donos, né, de fazendas de terras. A partir de agora, esses produtores de café vão investir em fábricas, vão investir em indústrias, e São Paulo e Rio de Janeiro vão se tornar um dos grandes produtores, melhor dizendo, vai se tornar dois maiores polos industriais do país. O que vai ocorrer, certo? Com a produção camponesa em queda, mas se dizer, e a indústria em alta, as pessoas que viviam no campo, os camponeses que viviam na zona rural do país, muitos deles vão migrar para os centros urbanos em busca de melhorias de vida, em busca de mudar suas vidas. Por isso que os movimentos lá que a gente estudou lá atrás, eles eram contrários a isso, porque eles viviam do campo, viviam da agricultura. Agora, os grandes centros não estão mais se voltando para a agricultura, entendeu? Então, se voltando agora para as novas tendências, que são a industrialização, ok? Então, as pessoas que viviam no campo, que vão migrar para a cidade, né? Não só as pessoas que já viviam no Brasil, mas também imigrantes, vão vir para o Brasil atrás de melhorias. Vamos ver essa parte. Os imigrantes. As cidades cresciam e as atividades urbanas demandavam mão de obra. Operários para trabalhar nas fábricas, profissionais para trabalhar na construção civil, como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, servente de obras, pessoas para trabalhar no comércio, na prestação de serviços. Muitas pessoas se deslocaram das áreas rurais e de outras regiões para os centros urbanos, em busca de novas oportunidades. Muitas delas eram imigrantes. Aqui você vê a fotografia, né, de um barco trazendo pessoas de diversos países. No Brasil, aproximadamente entre 1887 e 1930, cerca de 3,8 milhões de estrangeiros se estabeleceram no país. Por quê? Em busca de melhores condições. O Brasil estava crescendo, se expandindo na industrialização, e as pessoas viam nisso um meio de crescimento. E muitos deles migraram para o Brasil. Tanto que o Brasil é um dos países que tem mais imigrantes em todo o mundo, né? Você vê no Brasil chinês, você vê no Brasil polonês, né? Diversas nacionalidades que vieram para o Brasil em busca de melhores condições. Esses imigrantes vieram para trabalhar nas indústrias. Só que o que é que vai acontecer?
O governo brasileiro ele vai começar a formar indústria nas grandes capitais, mas também vai fazer uma urbanização, uma organização nas grandes capitais. Vamos ver essa parte agora. As reformas urbanas. Nos primeiros anos da República, a urbanização não aconteceu acompanhada de um planejamento público de uso e ocupação do solo, articulado com o sistema de transporte e saneamento. Ao contrário, as cidades passaram a ser ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas, nas quais as condições de higiene eram precárias, facilitando a proliferação de epidemias. Ou seja, nos primeiros anos, né, da República, quando se começou a se construir as cidades, foi um desastre total. Por quê? Não se tinha uma articulação, um planejamento urbano das ruas. As ruas eram estreitas. Muitas cidades tinham ruas estreitas, com esgoto a céu aberto. Entendeu? Então, as capitais do país, onde se tinha o centro do governo, né, a habitação dos poderes, também eram assim. Ok? Vamos fazer a leitura desse outro tópico. Esse crescimento desordenado de algumas cidades brasileiras era especialmente notado na capital da República, o Rio de Janeiro. Na capital da República, o Rio de Janeiro. Por esse motivo, quando Rodrigues Alves assumiu a presidência da República, em 1902, propôs a realização de uma renovação urbana radical na cidade. Rodrigues Alves, quando assume a presidência, ele vai fazer uma radicalização total, uma urbanização tão grande no Rio de Janeiro, que vai derrubar casas, moradias populares, para criar então as grandes avenidas que hoje existem. A Avenida Brasil, né? Hoje tão conhecida lá no Rio de Janeiro, é São Paulo, não estou me lembrando aqui agora onde fica, mas são uma das avenidas que foram então enlarguecidas, né? Derrubaram-se moradias populares para aumentar essas avenidas e tornar as cidades com uma outra visão, certo? O modelo de reurbanização no Rio de Janeiro e de São Paulo foi em geral seguido pelas demais capitais brasileiras da época. Dessa forma, a população pobre foi expulsa das áreas centrais e nobres das cidades e empurradas para áreas periféricas, onde o serviço público praticamente não existia. Então, o que ocorre? Como eu falei para vocês, como os governos das grandes capitais fizeram essa urbanização vai expulsar as pessoas mais pobres para as periferias das cidades. Isso vai se tornar o que? A origem das favelas. Ok? Porque as pessoas vão ser expulsas para as periferias das cidades e vai ser construído grandes prédios para construções, até mesmo das indústrias, das fábricas e das moradias dos grandes empresários. Entendeu? Prédio de grande patrimônio, de grande valor, bibliotecas, palácio do governo, por aí vai, praças organizadas. Então, se derrubou diversas moradias populares para fazer isso. Então, as reformas urbanas, de uma certa forma, foi uma crueldade para os pequenos, para as classes subalternas. Gente, dito isso, vamos para a nossa atividade, ok? A nossa atividade será a quarta atividade de História, a quarta atividade do segundo bimestre. Irei passar essa atividade no grupo em Word e PDF para que vocês possam imprimir, tá bom? A atividade será com base nas páginas 27, 28 e 29. Então será questão 1, 2, 3, apenas 3 questões com alternativas A, B e C. Primeira questão, explique como a produção do café estimulou a atividade industrial. Segunda, com o fluxo de pessoas para os centros urbanos, quais demandas passaram a surgir? Vocês podem ler a página 27 e 28 para responder a questão 2. Questão 3, responda as alternativas a seguir sobre as reformas urbanas. Como ocorreu a urbanização das cidades nas primeiras ocupações? Quais foram as atitudes do presidente Rodrigues Alves e do engenheiro Francisco Pereira Passos na reorganização da cidade? Quais os pontos positivos e quais os negativos? C. Podemos dizer que o processo de urbanização das cidades deram origem às periferias, hoje favelas? Justifique. Então, pessoal, essa será a nossa atividade, ok? Vocês
vocês procurem fazer a leitura do livro e também com base nessa aula vocês poderão responder algumas questões, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e se cuidem. Até mais.